Olá, gente, tudo bem? Estamos novamente aqui para discutir e conversar um pouco sobre o nosso sistema de gestão ambiental. Nós tínhamos discutido no nosso modo anterior, sobre a questão da ISO 9000. A primeira série das ISO que surgiram com relação a esse modelo que nós estamos discutindo hoje. E na ISO 9000 foi estabelecida uma série de princípios, que a gente chama de princípios de implementação de um sistema de gestão da qualidade. E eles serão os mesmos a serem utilizados no sistema de gestão ambiental. Quais são esses princípios? Primeiro, foco no cliente. Nós tínhamos comentado no último módulo nosso sobre a importância de satisfação do cliente. O que é esse foco no cliente? É a preocupação de que nós temos em atender o nosso cliente da melhor forma possível. Antigamente, o foco era no produto. Ou seja, o que é foco no produto? Eu estou preocupado em produzir e pronto. O cliente que comprar, vai comprar aquele produto porque é só esse que tem. Lembra da época que o Ford T, claro que a maioria não lembra, até porque o Ford T foi no início do século, mas a Ford lançou um modelo em que só era da cor preta. Você pudesse escolher a cor que você quisesse, desde que fosse preto. Por quê? Porque o foco era no produto, não se preocupava com o cliente, porque nós tínhamos uma quantidade enorme de clientes, então os produtos que saíam eram disputados para isso. A partir do momento em que a sociedade começa a se evoluir, nós passamos a ter um foco diferente. Então, agora a preocupação, que nós tivemos uma série de opções de outros produtos, de outras marcas, e a partir desse desenvolvimento tecnológico surgiram várias opções, e o cliente passou a se preocupar com isso. Ou seja, eu tenho opções. Então, ou aquela organização, aquela empresa me oferece um produto de qualidade, ou eu vou para outra. Então, a ideia da norma é isso, foco no cliente. No entanto, hoje já se discute um pouco diferente isso, que não é o foco no cliente, e muito mais o foco do cliente. Então nós temos a preocupação hoje, o que o cliente precisa e atendê-lo. Então, antes de elaborar um produto, nós vamos identificar o que ele está precisando. Essa é uma preocupação constante das organizações para tentar colocá-lo de uma situação mais agradável possível e tratá-lo com o maior carinho possível. Essa é uma grande necessidade das organizações hoje, uma preocupação das organizações hoje. A organização que não se preocupa com o seu cliente, ela está fadada ao insucesso. Outro ponto importante e fundamental, básico da legislação, ou melhor, do sistema de gestão da qualidade, também para o SGA, liderança. O que é essa liderança? É um nome já divulgado, é um nome já discutido, constantemente, em tudo quanto é organização, em tudo quanto é cinema e assim por diante. A gente sempre vê falar de líder, de líder e de líder. Mas o que é a liderança sobre a essência de um sistema de gestão da qualidade? Liderança é o seguinte, é aquele timoneiro que vai conduzir o barco. É ele que vai acompanhar se todos aqueles processos, se todos aqueles mecanismos de sistema de gestão estão adequadamente sendo implementados com o propósito original e da missão e da política ambiental ou da política de qualidade que a empresa adotou. Então, ele tem a responsabilidade disso. E no sistema de gestão como um todo, nós temos um tripé chamado fatores críticos de sucesso, onde que na parte superior desse tripé, nós temos lá liderança. No outro lado, na base, conhecimento técnico e na outra base, conhecimento gerencial. Todas essas fazem parte do sistema crítico de sucesso de uma organização. Agora, se eu não tiver alguém que conduza isso, esse tripé fica manco. Ele ficando manco, eu vou ter dificuldades de cumprir as minhas obrigações com relação à missão da organização na busca de uma excelência de atendimento ao meu cliente. Então, ora a importância de ter um líder. Por quê? Porque a partir do momento que ele adotou essa sistemática, ele tem que ter esse acompanhamento. E quando a sua tropa, entre aspas, der uma afrouxada, ele está lá para segurar e para dizer como que deve ser conduzido esse processo. Outro princípio fundamental é o chamado envolvimento das pessoas. O que é esse envolvimento das pessoas? Eu até gosto um pouco de mudar essa expressão de envolvimento para comprometimento. Eu acho que o comprometimento ele vai mais, ele tem um apelo maior junto a esse processo de gestão da qualidade. Então, lembramos o seguinte, tem até uma historinha que fala sobre o omelete de ovos.
com bacon. A galinha, ela colabora com o omelete através dos ovos. Agora, o porco, ele se compromete porque ele está dando a carne para aquilo. Então, comprometimento é isso, é aquela responsabilidade maior com o processo. Outro ponto importante é a abordagem de processo. O que é essa abordagem de processo? Tudo tem um começo, um processo, ou melhor, um início, um processo e um fim. O input, o processo e o output. Se essa atividade de processo intermediária, ela não agregar valor e não mudar aquilo que começou aqui, esse processo é desnecessário, porque ele não está agregando valor nenhum à minha tarefa. Então, quando eu falo de mapeamento de processo, quando eu falo de gerenciamento de processo, eu estou avaliando se a atividade que está sendo desenvolvida, ela realmente está agregando valor à minha atividade. Senão, eu posso eliminá-la, porque ela não tem muito sentido para a organização como um todo, certo? Então, a importância também de avaliar todos os processos da organização para ver se cada uma daquelas etapas estão adequadamente sendo trabalhadas. Outra visão, a visão sistêmica para a gestão. O que é visão sistêmica? É visão do todo. Eu tenho que conhecer o começo, meio e fim. É importante que eu saiba aonde começa, qual a minha parte e o que eu estou entregando para o outro. Então, eu tenho essa visão do sistema organizacional como um todo. Melhoria contínua, ou seja, a preocupação constante de estar melhorando as minhas práticas organizacionais. Então, eu avalio a minha prática e passo a se preocupar constante com relação a isso. Até tem um exemplo de Ford, muito interessante nisso, mas eu vou falar sobre Ford numa outra ocasião para vocês, onde eu quero falar sobre essa questão de melhoria contínua, nós vamos voltar a discutir isso. Outra situação é a tomada de decisão baseada em fatos e dados. Num modelo como esse, eu não posso simplesmente avaliar e tomar uma decisão com base no achismo, ou com base no feeling de alguém ou de outro. Claro que essa visão empresarial é importante, mas eu tenho que ter dados e eu tenho que ter fatos para tomar essa decisão. A estatística que nós estudamos, pelo menos a maioria das pessoas que fez uma graduação, identificou isso. Nós tínhamos a estatística descritiva, que avaliava o passado, e uma estatística probabilística que permitia que fizéssemos inferências sobre o futuro. Isso é prognóstico, isso é diagnóstico. Isso é uma decisão tomada com fatos e dados. Outro ponto importantíssimo, e é a visão empresarial como um todo da cadeia produtiva, é a parceria com fornecedores. Até então, você tinha a preocupação de que o fornecedor tinha que entregar o seu produto, ou seja, a matéria-prima para que você pudesse dar sequência a essa cadeia produtiva. No entanto, se você tem uma preocupação séria com o sistema de gestão ambiental, com o sistema de gestão da qualidade, você tem que se cuidar um pouco com isso. Por quê? Porque o seu fornecedor pode comprometer a sua organização. Se o produto que ele entrega a você não for adequadamente dentro das normas ou dentro daquilo que você espera que fosse, essa matéria-prima pode comprometer lá na frente o seu produto final. Então, existem algumas organizações hoje que passam o quê? A se preocupar com toda a cadeia produtiva da matéria-prima que é fornecida para a confecção do seu produto. Nós temos um exemplo bem interessante, que é da fábrica de calças Leves. A Leves não compra algodão, ela compra o tecido pronto. Mas para isso, ela não identificou que havia, para fazer o tingimento desse tecido, para fazer o tratamento desse tecido, se havia um consumo enorme de água. E, claro, um impacto muito grande para a natureza. Só que ela identificou que a maior parte desse consumo era no produtor rural, ou seja, era naquele que plantava o algodão. E ela, em parceria com a ONG, passou a estabelecer mecanismos de controle da água junto com o produtor rural. Por que isso? Porque isso deu um sistema de gestão ambiental integrado para a sua cadeia produtiva e ela entregasse um produto em consonância com o meio ambiente. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Nós discutimos aqui novamente a questão dos aspectos do sistema da qualidade, que é a base do sistema de gestão ambiental. Continuaremos no próximo módulo. Muito obrigado, até a próxima.